Thiago disse, pessoal, muitas normas foram criadas, vieram, a gente tem muitos desafios, muitas coisas aconteceram. Quando foi proposto que a gente falasse um pouquinho sobre o trabalho que é desenvolvido e o que é feito nesses últimos anos, uma retrospectiva dos rumos que vêm sendo tomados, a gente pensou como expor isso. Eu tenho experiência em algumas empresas, tenho amigos e conhecidos nessa mesma área de saúde e segurança em outras empresas, o Thiago tem experiências, a gente pensou como trazer isso para vocês. Então, a gente resolveu fazer uma pesquisa, talvez inédita, uma coisa que até então eu não tinha ouvido desse tipo de dados. A gente conseguiu abordar cerca de 45% das empresas do Rio Grande do Sul associadas à Associação Gaúcha de Avicultura, a ASGAV, e desse percentual de empresas, quase praticamente a metade das empresas do Rio Grande do Sul, nós aplicamos uma pesquisa, então, relacionada a alguns itens para tentar ver qual foi a evolução nesses últimos anos. Na realidade, a gente teve todo aquele projeto de pausas que se começou numa parceria com o Ministério Público, o Ministério do Trabalho. Houve uma pesquisa feita pelo Ministério Público durante a implantação das pausas, a qual até a Karine vai apresentar depois os resultados. E esse trabalho não se limitou apenas às pausas. Houve uma evolução nos últimos anos e isso a gente gostaria de mostrar um pouquinho. A nossa pesquisa foi baseada nos últimos 5 anos. Então, a gente procurou pegar alguns itens e tentar entender como era em 2008, antes da entrada dessa situação de discussão das pausas, antes de começar propriamente o projeto, e como está a situação hoje. Então, foi entrevistado nesse sentido. Vamos comparar como era e o que evoluiu. Então, o primeiro item foi sobre a própria análise ergonômica. Apesar dela ser uma prerrogativa prescrita já na NR17, desde a década de 90, ainda é, até hoje, mesmo hoje, ainda é um tabu. Ainda é uma situação que não existe em todos os locais, ainda é uma situação a ser desenvolvida constantemente. E, entre elas, a gente foi buscar, então, qual percentual dessas empresas que participaram da pesquisa tinham, efetivamente, uma análise ergonômica atualizada, de forma sistemática, com todo o registro como tem que ser. Em 2008, de uma forma mais completa, apenas 11% das empresas entrevistadas tinham essa análise documentada. Aqui eu falo não só do papel. A gente não se preocupou só em saber o papel. A gente se preocupou em saber se realmente tinham ações, enfim, se era uma análise ativa. 11% tinha-se em 2008. Atualmente, do percentual de empresas que nós pesquisamos, 89% das empresas já dispõem desse tipo de análise no ramo, né, nessas empresas avaliadas. Procuramos saber também em relação à presença de um ergonomista fixo, ou seja, uma pessoa que está dentro da empresa, constantemente preocupada no dia a dia, trabalhando esses dados, trabalhando as melhorias, uma pessoa que fosse focada. Aqui o ergonomista podendo ser o engenheiro de segurança, o fisioterapeuta do trabalho, enfim, a ergonomia ela não é só de uma profissão, podendo ser qualquer pessoa que fosse o ergonomista da empresa. Em 2008, as empresas responderam, então, que 22% delas já possuíam alguém focado nessa área especificamente para estudo ergonômico. Porém, agora, em 2013, nós temos 67% das empresas entrevistadas respondendo que tem essa prerrogativa de ter uma pessoa específica. Está dando alguma mais para trás? Muito perto da linha das caixas de som. Então, o que acontece, pessoal? É um aumento interessante quando tu pensa que a empresa ter uma pessoa fixa corresponde a investimento constante, corresponde a ter uma pessoa que está buscando todo dia essa melhoria, que trabalha por essa melhoria. Dentro do projeto de pausas programadas, a gente procurou saber, bom, antes do projeto, tinha alguém que dava pausa? Programada. Nós não estamos falando em números nem em tempo, mas que tinha alguma pausa programada de produção. Então, 11% das empresas afirmaram que tinham pelo menos 1, 2 pausas no dia programadas, estipuladas que haveria pausa. E hoje, 100% das empresas entrevistadas, então, participam desse projeto de pausas. Eu, por todo o conhecimento que eu tenho na região, acredito que o Thiago também, eu desconheço alguma empresa avícola hoje no Rio Grande do Sul que não esteja adequada no que tange, pelo menos, ao projeto das pausas. A implantação desse quesito na NR36 está amplamente disseminado. Então, essa questão, houve uma evolução realmente bem grande. As pausas do artigo 253
que são as pausas ditas térmicas, né, o descanso térmico na nossa região, aqui no Rio Grande do Sul, pela medida deste artigo da CLT, se a pessoa labora, então, abaixo de 10 graus, ela deve fazer uma pausa específica de 20 minutos a cada 1h40 trabalhada. Dentro desse quesito, 56% das empresas tinham algum controle de forma sistematizada e estavam adequadas a essa legislação específica em 2008. E hoje, 100% das empresas está adequada nesse quesito. Vamos tentar continuar com esse. Os outros acho que estão descarregados. Então, a gente teve esse aumento nessa questão desse artigo específico da 253, que nada como bom e velho fio, né? Esse não falha. Então, o que acontece? Esse quesito específico, ele já era previsto desde a CLT, é um quesito importante, mas ele foi previsto e recapitulado na NR36 e hoje vem sendo respeitado de forma sistemática, que antes tinha essa, talvez, dificuldade na colocação. Rodízio formalizado, ou seja, não basta tu dizer que roda, tu tem que ter um estudo, tu tem que entender por que roda, formalizar ele, documentar ele. Então, dentro desse aspecto, foi perguntado às empresas se havia um rodízio estudado, formalizado, de alguma forma sistemática, que a gente pudesse considerar como um programa próprio da empresa. Considerando esse requisito, então, em 2008, 11% das empresas tinham esse rodízio formalizado, documentado, e hoje 78% das empresas já contam com essa documentação de forma sistemática. Então, também é um avanço no momento que a gente pode, uma vez que esteja formalizado, controlar, avaliar, entender se atende aos requisitos que a NR36 traz como preceitos. Ali são vários requisitos nominados, nas quais um deles deve ser atendido ao mínimo, né, pelo rodízio: alternância de postura, a diminuição da repetitividade, diminuição do movimento de peso, enfim, são vários itens que a gente pode estar abordando com o rodízio. E hoje, através do rodízio formalizado, a gente consegue fazer isso. Melhorias documentadas, também é outro ponto interessante, foi questionado. Se vocês forem observar, muitas empresas até têm melhorias, mas não dão o foco adequado nem documentam. Então, a gente resolveu questionar, como é a formalização disso? O pessoal está controlando essas melhorias? Está acontecendo, de fato, algo que a gente possa acompanhar o que está acontecendo de melhorias? Naquela época, 44% das empresas já documentavam. Hoje, 89%. Então, há um crescimento aí grande na preocupação de mostrar também o que é feito, o que é importante não só para a empresa, enquanto está mostrando os investimentos, mas é importante para o trabalhador, que também pode acompanhar o que está acontecendo. Então, essas mudanças, muitas vezes, algumas empresas colocam nos murais, outras criam cadernos documentados, onde o sindicato, muitas vezes, quando visita, vai lá, olha, observa o que está acontecendo. Então, se tem esse acompanhamento e se vê o que é feito dentro da empresa em prol da saúde e segurança do trabalhador. Comissão de debate de melhorias. Eu não citei aqui o nome Comitê de Ergonomia, nem qualquer outro nome que fosse mais assim conhecido, porque, na realidade, cada empresa dá um nome, né? Então, para não filtrar de forma errada, a gente questionou de uma forma mais simples. Existe um grupo de pessoas que debate as melhorias? Um grupo de pessoas que está focado mensalmente a discutir o que precisa melhorar? Então, nessa época, em 2008, 33% das empresas afirmaram que tinham esse grupo de discussão e que hoje, na realidade, 78% das empresas já possuem esse grupo de discussão. Então, houve uma evolução no momento que tu tem uma equipe dentro da empresa que se reúne todo mês a discutir as melhorias. Isso também, com certeza, traz de forma sistematizada mais investimento. O Tiago falou sobre várias leis, né? Então, vamos perguntar, a gente se pensou nisso, em relação às leis específicas, NR10, 12, 33, 35, como é que era o investimento? Tinha uma sistemática própria para investir? Existia um foco, um grupo de trabalho dentro da empresa pensando nisso? Em 2008, 11% das empresas afirmaram que tinha uma sistemática focada dentro da NR10, parte de eletricidade. Hoje, 100% das empresas afirmaram que tem alguma pesquisa, algum grupo, algum investimento já com foco próprio dentro dessa norma. Aqui, quando eu digo foco, gente, eu não estou dizendo que as empresas afirmaram o quanto investem, nem de que forma investem.
Isso aqui foi questionado se há o foco, ou seja, se a empresa tem alguma pessoa que está atrás do que é necessário, se está fazendo os levantamentos que precisa, enfim, se há a busca. O nosso interesse é saber o quanto as empresas estão buscando as melhorias, não efetivamente investindo em finanças. Isso seria inviável a gente levantar, até porque cada empresa tem os seus dados, né? Então, a gente está atrás do percentual de empresas que está focando, que está indo atrás. Investimento sistemático em segurança, NR12, máquinas. Então, em 2011, também 11% das empresas afirmaram que tinham esse foco específico e hoje 100% delas estão com pelo menos o foco indo atrás das melhorias. Em 2008, então, da parte de espaço confinado, tinha 22% das empresas tinham esse foco e hoje 89% das empresas, então, estão buscando esse foco em espaço confinado. Da mesma forma, não poderíamos esquecer o trabalho em altura, apesar da norma ser mais recente, né? A preocupação com o trabalho em altura estava em 11% das empresas na época e hoje 78% das empresas estão com foco aberto nessa legislação específica. Se vocês forem parar para analisar, cada item aqui está mostrando um crescimento grande em relação a 2008. E eu digo para vocês, por experiência de quem está dentro e ainda vivenciando isso, que isso é fruto das discussões que vem acontecendo há anos. Há pelo menos 5 anos, em 2008, 2009, quando começou a discussão das pausas, elas não fomentaram somente as pausas. As discussões fomentaram muitos outros assuntos, entre os quais esses que eu estou apresentando para vocês. A gente questionou também sobre saúde, não só normas de segurança, mas saúde. Em 2008, tinha algum sistema de gestão preventivo? O que é um sistema de gestão preventivo? É sair do documento. Ou seja, é tu pegar o documento e ir atrás. Espera aí, está acontecendo X problemas na minha empresa. O que eu faço com isso? Aonde que eu estou investindo meu tempo e meu conhecimento para obter melhorias? Não apenas identificar os problemas, obter melhorias. Então, nesse sentido, em 2008, 33% das empresas tinham alguma equipe específica para isto e hoje 67% delas possuem equipe específica com esse foco. Atendimento a PCMSO e ASO, que aí é atendimento à legislação de forma mais básica, né, documentação, ainda tinha alguma dificuldade, talvez, em aplicação em 2008, mas hoje todas as empresas afirmam, então, estarem conseguindo dar a atenção devida à documentação como se necessário. Claro que faça-se a devida ressalva que isso aqui é o atendimento, como eu disse, do foco. Pode ser que alguma empresa ou outra tenha sua dificuldade em atender especificamente algum ponto. Com certeza há. Ontem foi comentado na abertura sobre todas as dificuldades que existem, o Thiago comentou também, são várias legislações, são muitos desafios, mas o que nos mostrou de uma forma geral, como nesse gráfico dá para observar em azul 2008 e verde 2013, houve uma evolução sim na preocupação e no foco que as empresas vêm dando. Houve, na época, até um checklist de normas que o Ministério Público do Trabalho trabalhou junto às empresas há 2 anos atrás e foi discutido com o Ministério do Trabalho, foi feito. Isso, com certeza, acendeu esse foco e obteve esse resultado aqui que a gente está vendo, então. Se a gente fosse comparar 2008, os requisitos perguntados foram atendidos em 28% dos casos. Em 2013, em média, 87% dos casos. Isso requer nos dizer que a gente houve um crescimento no atendimento aos requisitos perguntados em torno de 59%. Então, inegavelmente, houve uma evolução. E isso é uma coisa que a gente tem que pontuar. Há desafios, há dificuldades, a gente tem ainda muitos passos para caminhar e não está perfeito. Isso é ciente de todos. Mas, inegavelmente, houve uma evolução. Mais uma vez, como eu comentei, assim, pelo histórico que a gente tem, eu vinha conversando com o Thiago também antes da palestra, pela nossa percepção, pela nossa atuação, a gente vê que realmente algumas coisas evoluíram e nessa pesquisa ficou evidenciado, então, que realmente o foco está mudando. Eu acho que o projeto como um todo das pausas, toda essa questão de discussão, deu uma movimentação, tirou da inércia.
A partir daí, as empresas começaram a movimentar certas coisas e hoje o investimento é muito maior. Quando eu digo muito maior, é realmente em dinheiro, em tempo, em pessoas. As equipes das empresas estão mais completas. Como disse ontem, não me lembro quem exatamente comentou, já foi o Ciderley que comentou que o pessoal das empresas, os técnicos, são muito bem preparados. Realmente, hoje, as empresas, se for observar, tem pessoal, tem equipe, está se investindo na área. E eu acho que daqui a alguns anos a gente talvez possa vir aqui, como disse o representante do Ministério Público, eu me esqueço o nome dele, acho que é Luiz, ontem falou na mesa, esperamos que daqui a alguns anos a gente possa vir tomar vinho, né, no seminário e conversar, enfim, não se preocupar tanto com o atendimento. A gente vai chegar lá, a gente está evoluindo ano após ano e acredito que vai realmente evoluir. Pensando que ainda há alguns desafios pela frente, e não são poucos, eu passo para o Thiago de novo, a gente fez um bate-bola, assim, cada um pouquinho, para ele falar então desses desafios.